Olá, turma! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Na nossa aula de arte de hoje, nós vamos trabalhar sobre a herança Portugal. Nas nossas aulas anteriores, trabalhamos sobre a cultura indígena, que busca resgatar e valorizar a tradição por meio da música. Só que, além dos indígenas, outros povos fazem parte das nossas raízes culturais. Por exemplo, quais são as nossas influências através dos colonizadores portugueses? Como é que essas influências elas podem se manifestar? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Nessa imagem que você está observando, é um detalhe de uma obra chamada Selacanto Provoca Maremoto. É da Adriana Varejão. Esse Selacanto Provoca Maremoto, que é o nome da obra, é uma composição formada por 184 telas, que lembra a azulejaria portuguesa, com seus tradicionais desenhos em azul e branco. É usado um gesso de uma aparência desgastada, que faz com que as telas pareçam azulejos portugueses antigos, que decoram edifícios de diversas cidades brasileiras. Por exemplo, a capital do nosso estado, São Luís. Quem teve já a oportunidade de conhecer São Luís, lá a gente tem meio que a cidade dividida em dois. A ilha é algo mais desenvolvido e o centro histórico, que lembra muito essa pintura. Ou seja, São Luís também é conhecida como a cidade dos azulejos. Por isso, por influência daqueles colonizadores portugueses. Mas, professora, por que essa obra ela foi feita? Essa obra de Adriana Varejão, além de alertar sobre as necessidades da conservação desse patrimônio artístico herdado da azulejaria portuguesa, existem diversas cidades brasileiras que também buscam questionar como aconteceu essa colonização portuguesa dos portugueses durante a construção do Brasil. Lá na disciplina de História, nós vamos ver que o nosso país ele foi colonizado pelos portugueses a partir do século XVI. Essa colonização, pessoal, ela não foi pacífica, houve muitos confrontos com os indígenas e colonizadores. Entretanto, a relação entre Brasil e Portugal durante a colonização também proporcionou muitas trocas entre os povos. Por influência dos colonizadores, o azulejo decorativo ele começou a ser utilizado no Brasil no século XVII, principalmente nas igrejas, por herança religiosa portuguesa presente no país. E essa influência é bastante marcante nas cidades, nos estados da Bahia, por exemplo, Rio de Janeiro, e especificamente o pessoal São Luís, a nossa capital do Maranhão, que é conhecida como a cidade dos azulejos. Inclusive, é muito bonito. Quem tem a oportunidade de conhecer o centro histórico do nosso estado, a gente vê bastante azulejos, principalmente em azul. Por quê, professora? Por essa herança portuguesa, da colonização portuguesa. São Luís, ela recebeu muito azulejo no final do século XVIII. A partir das políticas pombalinas, quando o estado do Maranhão, Grão-Pará. Esses azulejos que vieram para cá, a princípio não eram azulejos de fachada, eram azulejos de interiores. Com a cidade crescendo e se organizando com uma estrutura mais urbana, ele passou a ser colocado na fachada. Isso repercutiu no reino como um fator de ascensão econômica, porque na verdade esses azulejos eram produzidos em Portugal para colocar em banheiro e cozinhas. E o Brasil, através do Maranhão, também inovou na reutilização do azulejo e acabamos ensinando para os portugueses uma nova forma de utilizar o azulejo. Mesmo alguns viajantes no século XIX e no século XX já observavam o grande quantitativo de azulejo e alguns franceses chamavam La Petite Ville de Porcelaine, quer dizer, a pequena cidade de porcelana, coberta de porcelana. A forma de colocar azulejo ela acabava implicando na boa conservação das fachadas, como também em amenizar as temperaturas internas das casas, pela reflexão do calor do sol, a exposição do sol sobre o azulejo, e esse calor era refletido. Os azulejos, ele para mim foi se tornando, pouco a pouco, um instrumento do meu próprio corpo, da minha própria forma de fazer arte. Uma lembrança das pessoas que me conhecem e das pessoas que veem meu trabalho, pode até me associar a uma tela.
Mas quando ela compreender a essência da minha alma, ela vai ver que a minha tela realmente é um objeto de cerâmica esmaltado, que é o azulejo.